Bênção, né, irmão? Algazarra boa, né, irmão? Que bom. Quando Jesus pregava, se você olhar as cenas do Evangelho, você vai ver que a maioria das vezes Jesus estava na praça, estava na rua, estava no meio das vendas. A maioria dos ensinos de Jesus não é dentro de uma sinagoga. A maioria dos ensinos de Jesus é na rua, é na praça, são nas vendas. E o que tem na rua, na praça e nas vendas? Gente, tudo quietinho? Sim? Tem? O que tem no mercado? Gente, todo mundo quietinho? Não, irmão. É gente falando, é peixe, ó o peixe, ó o peixe, ó o empim, ó o empim, ó o inhame, ó o inhame. E Jesus ensinando. Jesus ensinando, irmão. Jesus ensinando. Revelando. Por que isso? Porque Deus não vai ministrar o seu coração dentro das suas condições ideais. Deus vai ministrar o nosso coração dentro daquilo que Ele idealizou. E Ele idealizou a vida, Ele pensou a vida, Ele criou a vida para que a vida aconteça numa praça, onde tem gente grande e pequena, gente mais idade, gente de meia idade, no meio do barulho da vida, nas esquinas barulhentas, Ele ergue a sua voz e fala. Mas se você se distrai com o que você enxerga, você não vai conseguir ouvir a sua voz. Por isso, no meio disso tudo, criança falando, calor comendo solto, o Senhor está falando. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Ele está falando para nós enquanto igreja. Amém? Que alegria receber você aqui, que está aqui, que não faz parte da PIB do Vale, mas faz parte da família que a PIB do Vale anuncia, prega constantemente. Eu creio que, embora você não saiba, você é nosso irmão. Amém, irmão? Você não sabe direito, mas você é nosso irmão. E vou falar uma coisa para você, hein? Nosso Pai te ama muito e te enviou hoje para falar um negócio para tu, para ministrar algumas coisas no seu coração, porque você também é filho dele. Talvez você veio aqui para ouvir alguma coisa, pensando assim, poxa, vou lá para prestar um culto a Deus, vou ver como é que é. E aí você caiu numa rede, porque em nome de Jesus você é um bom peixe, você é um bom peixe, e o Pai está muito afim de ministrar algumas coisas no seu coração, para trazer você para essa mesa que Ele preparou desde os tempos eternos. Amém? Então eu não sei se algum irmão mais velho do que você fez isso, mas se você está sentado do lado de alguém que você sabe que não é membro da PIB do Vale, mas é da mesma família que você, e você não deu um abraço nele, vou te dar a chance de, em nome de Jesus, você se arrepender e dar um abraço nessa pessoa. Em nome de Jesus. Pode se arrepender aí, dá um abraço nela, vai dizer, rapaz, perdoe meu pecado. E vai e abraça a pessoa, está doido? Um irmão seu vai na sua casa e você vai em casa e você não abraça? Não, não pode não, irmão. Não pode não. Não pode não. Amém? Você é nosso irmão, você é nossa família. Botou ali não, né? A imagem, não, está ótimo, está ótimo. A imagem está? Está ótimo, está ótimo. Isso, a imagem está. Amém. Então vamos lá, irmãos. Esse ano nosso Pai nos deu um tema, não é isso? Não foi? Vamos lá, vamos ler ali? Sujeitai-vos ao Espírito do Pai. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Duvido você saber o livro. Duvido, muito difícil. Qual livro? Qual livro? Ih, rapaz, Gênesis já foi há muito tempo. Nós estamos estudando quem? O que nós estamos lendo aí? Nós estamos lendo o Êxodo. Amém. Então abra aí Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4.
Êxodo capítulo 4. Irmãos, quem lembra qual era a profissão de Moisés? Qual era a profissão de Moisés? Quando Deus apareceu para ele. Qual era a profissão de Moisés? Moisés era? Então vamos dizer juntos? Moisés era? Essa era a profissão dele. Essa é a profissão dele. Um pastor de ovelha sai para trabalhar, para cuidar das ovelhas, pensando em cuidar de quem? De quem, gente? De si e o das suas casas. Um pastor de ovelha não cuida da ovelha pensando nas ovelhas. O pastor de ovelha, como profissão, como ofício, ele vai cuidar das ovelhas pensando em trazer alimento e sustento para onde? Para a sua casa. Por exemplo, para que você sai de casa todas as segundas? Para que você vai? Você vai lá trabalhar o desavisado. O desavisado, ele sai de casa para trabalhar, para que no final do mês ele traga sustento para onde? Para a casa dele. Isso é ordinário? Isso faz parte da ordem da vida? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Faz parte de sair de casa, ir para o trabalho, entregar o que tem que entregar, no final do mês receber o que tem que receber e cuidar da sua casa. Isso faz parte do ordinário da vida? Faz ou não faz? Faz. Até aí está tudo natural? Está tudo natural? Tá. Até aí está tudo natural. Isso diz que essa pessoa é uma pessoa de Deus? Não. Isso só diz que ela é um bom cidadão. Paga os seus impostos, trabalha direitinho, vai para o serviço todo dia, cumpre com as suas obrigações e no final do mês recebe a sua recompensa. Porque o que é o salário? O salário é a dívida do empregador. O salário é a dívida do empregador. Se você trabalhou 30 dias, agora o que o empregador tem com você? Uma dívida, que no final do mês ele vai pagar essa dívida. Essa é a relação de comércio. Até então, isso é normal. Não tem nada de sobrenatural disso. Amém, irmãos? Amém? Moisés está nesse contexto de trabalho. Está nesse contexto de trabalho. Quando Moisés é chamado por Deus, lá em Êxodo 3, ele está num deserto. E no deserto, sarça, calor enorme, combustão, qualquer coisinha que possa servir de ignição, pronto. Faz a sarça pegar fogo, faz o mato pegar fogo. Alguém sabe, por exemplo, geralmente qual é o tempo, qual é a estação do ano que tem mais incêndios entre a nossa região? Qual é? Qual é? Qual é que mais tem incêndio? Não é no verão. Qual é que mais tem incêndio? Quando é que tem mais incêndio, gente? Não é no verão. Vou te dar duas dicas. Não é no verão e nem é na primavera. Qual é? Fala aí, Ramiro. Mas tem é o quando? Outono. Porque não tem o quê? Não tem o quê? Chuva. Passa aquele período de inverno e aquele tempo de seca, pronto. Sol, sem chuva, tempo de seca, o que pode acontecer? Combustão, incêndio direto. Então,
o cara lá no deserto, sem chuva, sem umidade, sem nada, o que é a coisa mais natural do mundo acontecer? O que é a coisa mais natural do mundo acontecer? Uma sarça pegar fogo. Fazia parte da rotina de trabalho do Moisés ver sarça pegar fogo todo dia? Fazia ou não fazia? Fazia. Fazia parte do trabalho de Moisés a pressão do calor, do sol, fazer aquilo pegar fogo e se consumir todo dia? Fazia parte ou não fazia? Fazia. Todo dia Moisés via uma sarça pegar fogo. Todo dia Moisés via lá um negócio descer. Aí, por exemplo, você vai amanhã para o seu local de trabalho. Ou melhor dizendo, você vai amanhã para o seu local de emprego. O que é natural? Você vê o negócio pegar fogo. Pega ou não pega, irmão? Rapaz, pastor, o senhor não sabe, é um fogaréu direto. Isso daí, até então, é o quê? Natural, ordinário. Mas o que era sobrenatural e que chamou a atenção de Moisés? É que apesar do fogo estar lambendo, aquela sarça não se consumia. Ué, a sarça está pegando fogo, e o negócio não está consumindo, tem algo de quê? Tem algo de quê? Sobrenatural. Tem algo de sobrenatural que está trabalhando naquilo que é ordinário. Porque faz parte da ordem do cenário. Uma sarça pegar fogo? Faz. Mas é natural uma sarça pegar fogo e não se consumir? Não. Então faz parte do cenário, do lugar onde você está empregado, o negócio pegar fogo? Sim. Mas é sobrenatural, apesar de pegar fogo, você não ser consumido. Hein, irmão? Isso é sobrenatural. O Pai se revela para Moisés. Só que Moisés, ainda como uma figura montada neste quadro, nessa cena, pelo nosso Pai, para nos ensinar as fases do nosso desenvolvimento humano, no conhecimento de quem Ele é. Moisés ainda é uma criança no seu entendimento, embora ele já tenha mais de 40 anos. Mas no seu entendimento ainda é um entendimento imaturo. E quando Deus se revela como Pai, esse Pai, ele sempre vai falar com os seus filhos sobre livramento, sobre cuidado, mas ele também vai falar com esses filhos sobre envio, sobre propósito, sobre significado. Por exemplo, o nosso Pai já enviou um pastor com 21 dias de nascido. O Aleph já foi enviado lá, as ovelhinhas dele lá, e já botou a gente para orar pelas ovelhinhas do Aleph lá. Amém, irmão? Porque o Pai, quando ele fala de cuidado, quando ele fala de amparo, ele fala, olha, eu vou livrar, eu tenho visto a opressão de vocês, mas olha só, eu vou enviar vocês a uma terra, e essa terra é uma terra que eu estou prometendo dar a vocês, não como uma propriedade
no sentido de que você vai ficar lá desfrutando desse lugar, mas como responsabilidade para que você, daquele lugar, revele a glória do meu nome. Porque não tem a ver Moisés, não tem a ver Israel, não tem a ver povo. O lugar que eu estou colocando vocês como uma propriedade onde vocês vão manipular ao seu bel prazer. Não, tem a ver com uma responsabilidade de vocês revelarem a glória do meu nome por meio disso. Exemplo, de quem são os filhos que você já gerou no seu ventre? De quem são, irmãos? Fala, irmão. De quem são? Fala aí. Fala agora de quem é, Elton. Fala para mim, Elton, como eu vou fora. De quem é o filho que você gerou no seu ventre aí relacional? Hã? Do Senhor. Do Senhor. Mas Ele nos deu como? Como? Herança. Essa herança é uma herança de propriedade onde a gente pode manipular ao nosso bel prazer? Hein? Não. Essa é uma herança de responsabilidade. Ou seja, é nossa responsabilidade ensinar para os filhos sobre a paternidade deles, quem é o pai deles, o propósito deles, a vocação deles e o desígnio deles, e não fazer dos nossos filhos o que nós idealizamos, imaginamos ou projetamos neles conforme a nossa carência. Amém, irmão? Amém até aqui? Amém? Amém. Então, amém. Vamos lá. Só que na mente infantil, como é que esse cara, como é que a gente vai reagindo? E a gente vem conversando. Só que esse pai, que é bondoso e amoroso, ele vai trabalhar algo no coração do seu filho, ele quer trabalhar algo no nosso coração nessa noite, que é fundamental para que você, cada dia mais, se sujeite a esse Espírito do Pai. Êxodo capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 5. Perdão, ao verso número 4 só, 1 a 4. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Segura aí. A vara era um instrumento utilizado por Moisés aonde? Hã? A vara era um instrumento que fazia parte da profissão de Moisés. Então guarde essa informação aí. A vara fazia parte da profissão de Moisés. Até aí, tem alguma coisa sobrenatural acontecendo? Não. Até aí, tem alguma coisa extraordinária acontecendo? Não. Um pastor tem uma vara, um cajado na mão. Isso, normal. Isso faz parte do ordinário. Isso faz parte do cenário. Mas agora, o que Deus vai trabalhar com esse filho? O que Deus vai trabalhar com esse filho? Vai, devagar. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Segura aí. Na mão de Moisés tinha algo que era ordinário, tinha algo que era natural, mas tinha algo que transcendia o ordinário, tinha algo que transcendia o sobrenatural e que Moisés desconhecia.
e que o Pai, que estava se revelando a ele, queria ensiná-lo e trabalhar algo fundamental no coração dele. Vai lá devagar, leia. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. Segura aí de novo. Como é que se pega uma serpente, irmãos? Pela cabeça ou pela cauda? Como é que se pega uma serpente? Como é que Deus mandou Moisés pegar a serpente? O que o pai estava trabalhando nele, gente? Confiança. O pai estava trabalhando nele confiança. Moisés, você acha que essa profissão que eu dei a você, você acha que essa habilidade que eu dei a você, você acha que esse casamento que eu dei a você, você acha que essa saúde que eu dei a você, você acha que essa inteligência que eu dei a você, você acha que tudo que eu dei aí a você e que você está vivendo de uma forma natural, eu coloquei isso na tua mão, Moisés, só para você cuidar da sua família e da sua casa, igual a todo mundo? Não, Moisés. Toda a sua inteligência, Moisés, toda a sua habilidade, Moisés, o seu casamento, os seus filhos, sua saúde, o seu recurso, tudo isso, Moisés, eu coloquei na sua mão para que você fosse um pastor, não de bicho, mas que você fosse um pastor de gente, um libertador de gente. Deus está pegando todos os elementos naturais e ordinários da vida e revelando um aspecto transcendente, de maneira que Moisés precisava ser trabalhado na mente dele, de que ele era sustentado não porque ele cuidava dos bichos, mas porque sempre foi Deus que estava lá, por trás disso tudo, cuidando da história dele, cuidando das heranças todas que fizeram parte, até ele chegar ali, sempre foi a graça de Deus, sempre foi a misericórdia de Deus, sempre foi a boa mão de Deus. Moisés, você não se sustenta, Moisés. O que você tem na mão? O que você tem na mão? O que você tem na mão? Moisés, eu quero ressignificar isso que você tem na mão, porque o significado da sua profissão, o significado do que você faz, o significado de onde você mora, o significado de onde você está, o significado da sua inteligência não tem a ver contigo e não tem a ver com a sua subsistência, Moisés. Tem a ver com a revelação da glória do meu nome. Tem a ver com a revelação da glória do meu nome. Por isso Deus manda Moisés pegar pela cauda. Sempre fui eu, Moisés. Sempre fui eu. Quando você nasceu, Moisés, você poderia ter morrido. Você poderia ter morrido. Você poderia não ter existido. Quantas coisas na sua vida, Moisés, foi a minha graça, foi a minha bondade, foi a misericórdia, e você está achando, Moisés, que eu estou alienado da sua vida? Sou eu é que tenho pensamentos bons a teu respeito, Moisés. Sempre fui eu. Sempre fui eu. Você acha que todos os encontros que você teve na vida e que fez você ser a pessoa que você é hoje, está ao acaso, Moisés? É a minha graça, Moisés. É a minha graça. Pega aí pela cauda. Pega pela cauda. Pega pela cauda. Irmãos, Deus, nessa noite, está trabalhando em nosso coração essa confiança plena nele, para que em nome de Jesus a gente pare de ir para a vida como quem está indo para cuidar de si e trazer pão para casa. Nós estamos indo para a vida para revelar a glória do nome do nosso Pai. Nós estamos indo para a vida
para pastorearmos as pessoas que estão à nossa volta. Um crente não é um ser demandante. Um filho de Deus não é um ser demandante. Um filho de Deus, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque é vergonhoso para um filho de Deus achar que ele não tem pão. Por quê, irmãos? Por que é vergonhoso para um filho de Deus achar que não tem pão? Porque ele é o pão que alimenta aquela turma toda. Ele é o alimento daquele lugar. Você entende? Um filho de Deus pode passar fome, mas ele sempre terá pão para compartilhar. Eu vou repetir. Um filho de Deus pode passar fome, mas um filho de Deus sempre terá o pão para compartilhar, porque o pão é a vida dele. Este é o pão que é partido por vós. Nós fazemos parte de quem Cristo é. Por isso que é vergonhoso para um filho de Deus não ter o que comer. Não ter o que comer não é vergonha nenhuma. Qual é a vergonha? Não ter o que repartir. Amém, irmão? Pergunta para o seu irmão aí, está partilhando o que, irmão? Agora pergunta de novo, pergunta direito, está partilhando quem? Você está partilhando ou você está partindo os outros no meio? Tem gente que esqueceu que ele está lá para partilhar e não para partir o outro do meio. Não é isso, não é isso. Amém? Agora eu vou deixar meu irmão aqui falar. Feita essa introdução, eu queria voltar para a gente olhar, porque hoje pela manhã, fazer uma propaganda aqui, tá, pastor? Quem estava aqui na EBD hoje pela manhã aqui, dos adultos aí? Ó, a sarça ardeu lá, pastor, é mesmo? Na EBD. Irmão Zé tá afiado, ó, o irmão Zé ali. O irmão Zé fez uma seguinte pergunta de manhã, eu vou jogar essa pergunta para todo mundo aqui, tá? Ele perguntou se Moisés tinha medo ou se era caô. Eu usei essa expressão, caô lá, né, teologicamente, o caô. E aí ele falou, a pergunta dele foi essa. E aí eu falei para ele, vem, de noite a gente vai falar e aí, olha só o texto que a gente acabou de ler aqui, Êxodo 4, versículo 1. Olha o que está dizendo aqui o texto. Lê aí, para nós. Isso bobo, né? Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Olha só, olha aí, irmão Zé, olha o Moisés como que era. Ele pergunta para Deus e ele coloca para Deus como se o povo não fosse acreditar nele, quando ele não tinha confiança plena no Pai. Não é isso, pastor? Uhum. Ele joga a culpa, ou melhor, ele não quer encarar que ele é uma pessoa que não confia no Pai plenamente, e aí ele coloca, quem é que não confia, quem não vai confiar em mim? Se o povo não confiar em mim. Estão entendendo? Estão entendendo isso? Aí, teologicamente, nós chegamos a uma conclusão lá na classe hoje pela manhã. A conclusão teológica é: Deus não cai em caô de ninguém. Não caiu no caô de Moisés e não cai no meu e no teu. Está entendendo? Não tem conversa, porque o que está sendo tratado aqui, e aí nessa questão que a gente acabou de falar,
quando Deus manda Moisés pegar a vara pela cauda, é a confiança de Moisés que lhe falta e que ele diz que é o povo que não tem. Já ouviu essa história? Acho que Moisés dá uma passeada aqui, pastor, de vez em quando. Ele está aí. Moisés fala assim de vez em quando: a igreja tem que fazer alguma coisa. Já encontrou algum Moisés por aqui? A igreja tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Olha que isso não sei o quê, que isso não sei o quê, porque isso... Está entendendo? É Moisés falando. Se eles não acreditarem em mim, o que eu vou fazer? Aí Deus vai lá e fala assim: vem de novo esse caô. Aí ele vai lá, pega lá. Então, hoje também na classe, nós falamos sobre capacidade. Capacidade. Se sei lá, pega, eu não sei qual é a profissão lá, algum biólogo, né? Vê uma pessoa pegando uma cobra pela cauda, ele vai falar o quê? Você é um incapaz. Você não sabe que tem que pegar uma cobra pela cabeça? Vai pegar pela cauda? Você não está fazendo do jeito certo. Tem uma lógica para fazer isso aí. Tem um jeito, você tem que se capacitar lá, vai lá para treinar lá no IBAMA. Mas a gente está vendo isso, né? Deus está falando o tempo todo aqui sobre gerar filho, que não é gerar na carne, não é? Está falando sobre cruz, que não é morte, que é vida. Está falando sobre tudo. Tudo inverte. Tudo inverte. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, né, que pela manhã, é a questão da idade do Moisés quarentão e o menino Jesus, aos 12 anos, ensinando lá para os doutores da lei. E aí, tem um episódio interessante também, lá em Êxodo 17, dá uma lida aí para mim. Êxodo 17, a partir do 11, que vai mostrar um pouco dessa caminhada aí do Moisés. Vai, lê aí. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram a pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Para aí. Olha só, isso me chamou a atenção. Moisés, nós vimos aqui, né, que Moisés demonstrava uma certa imaturidade. E ele, muitas vezes, quis se esquivar daquilo que Deus o chamou, né? E, literalmente, ele pediu para colocar outro no lugar dele, né? Pediu, coloca outro no meu lugar. E aí, olha só, a gente vê, num determinado momento, que o povo precisava de alguém para se colocar na batalha ali, né? Eles estavam ali guerreando contra os amalequitas, e Moisés teve que ser sustentado, ficou Arão e Hur, um de cada lado, segurando os braços dele. E o texto fala que o que acontecia? Enquanto os braços dele estavam levantados, o que acontecia? O povo vencia. Quando os braços dele cansavam, o que acontecia? Os amalequitas venciam, certo? Tem alguém na sua vida, na minha vida, na nossa caminhada,
que fala conosco, que conversa conosco, que está com os braços estendidos também? Ficou com os braços estendidos também, pendurado no madeiro? Ficou com o braço cansado? Teve que ter alguém para apoiar o seu braço? Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? Moisés, que era essa pessoa, até aquele momento ali, imaturo, e cheio de mais, né? Eram mais, os argumentos de Moisés, até ele, naquela circunstância ali, naquele momento, até ele foi usado para como suporte para o povo, para alimentar, para poder, para que o povo pudesse estabelecer, até ele nessa condição infantilizada, né, pastor? E nós, hoje, como a gente falou cedo lá também na EBD, na mensagem, Moisés não tinha Salomão, Davi, os discípulos, a história, a ressurreição, a descida do Espírito Santo, nada disso. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então eu queria trazer só isso à nossa lembrança. Você não é alguém que precisa que o libertador fique sendo apoiado pelo braço, fique sendo quase que crucificado outra vez. Por isso que Cristo morreu uma única vez, para que você e eu parássemos de ver a vida a partir das mãos e começássemos a ver a vida a partir dos pés, porque é escravo que trabalha com as mãos. Nós somos filhos de Deus, príncipes. Nós somos caminhantes, porque a terra inteira pertence a quem? A terra inteira pertence a quem? Ao nosso Pai. E aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, ali o Pai nos dá como responsabilidade. Então, como é que Deus trabalha nossas perguntas sobre como? Pô, Senhor, o Senhor está falando com a gente para a gente ir para os ambientes de trabalho, para a gente revelar a sua graça, para a gente ir para o ambiente conjugal, para a gente revelar a sua graça, para a gente ir para os ambientes de vizinhança, para a gente ser o pastor, enfim. Por exemplo, irmãos, cada um de nós aqui, no mínimo, representa 3 pessoas. No mínimo. No mínimo, você trabalha diariamente, no mínimo, com mais 3 pessoas. Todo dia você vê aí mais 3 pessoas. Essas 3 pessoas são sua responsabilidade. Essas pessoas que convivem com você diariamente, essas pessoas que estão lá com você, outros têm mais de 3, uns 10, outros 20. Essas pessoas que estão lá são suas ovelhas. São suas ovelhas. E o nosso Pai te enviou aqui nesta noite para te lembrar que Ele não morreu por você, Ele não te salvou para te deixar uma ovelhinha gordinha. Ele te chamou para te levar para casa. E quando é que a ovelha entra em casa? Quando é que a ovelha entra em casa? Em que lugar ela fica na casa? Eu vou lembrar. O Senhor é o meu e nada me... Lindo. Olha que lindo. Deitar-me faz, guia-me mansamente, as águas, refrigera. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Essa é a fase que a ovelha ainda é filhotinho. A ovelha ainda é criança. Quando a ovelha é criança, o Senhor é meu pastor e
E aí começa o negócio. Depois que ele me levou às águas tranquilas, ele refrigerou a minha alma, ou seja, agora a minha alma está em quê? Está em paz, porque eu conheci o pastor. Pastor. Como é que continua o salmo? Vamos lembrar o salmo? Hã? Posso ler? Vamos lá, vamos lá. Ainda, ó, esse pastor começou a levar a ovelha para onde? Já saiu do pasto verdejante, das águas tranquilas, agora está levando para onde? Para um vale de... Só que essa ovelha que conhece o pastor, está como? Hã? Como é que ela está? Sem temer. Por quê? Porque o pastor está com a gente. Oh, dê um glória a Deus aí, irmão. Amém, aleluia. Vamos continuar o salmo, que nós vamos ver a ovelha em casa. A ovelha tem que entrar em casa, irmão. Amém? Vamos lá. A tua vara... Rapaz, pode ficar em paz. Ó. Se tu fazer besteira, o pastor, ele vai lá com a vara, vai lá com o cajado, ele ó, traz e te consola. Você é meu filho, você é minha ovelha. Fique em paz. Dê um aleluia aí, irmão. Aleluia. Se você fizer besteira, o que o pastor faz? Ele usa a vara e o cajado para trazer sobre sua vida o... Meu filho, pode ficar em paz que você continua, meu filho. Minha ovelha, pode ficar em paz que você continua, minha ovelha. Porque eu que sei os planos que eu tenho, sobre vós. Plano de paz e não de mal. Vamos continuar, vai. Salmo 23. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem é que estava falando isso? Quem é que estava falando isso? Era a ovelha. Quando eu era ovelha filhote, eu achava que esse salmo se interpretava assim. Aí, Judas, tu riu da minha cara, né? Quando eu estava ruim, quando o negócio estava azedo do meu lado, tu riu. Agora você vai ver. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando eu era ovelha filhote, eu achava que essa mesa, na presença dos meus inimigos, era para eu o quê? Ficar por cima. Ai, Robinho, me bagunçou, né, Robinho? Agora você vai ver. Olha o que Deus faz com o homem que ele honra. E tu tá aí, vascaíno. Não posso nem falar hoje, o Fabiano perdeu. Vamos mudar de negócio de tiro. Mas vamos lá. Tu tá aí, pá, aquele negócio, tá. Eu achava que era isso. Vai dizer que você nunca pensou isso também. Aí eu descobri que, na verdade, o pai estava servindo para os inimigos. Quem? A ovelha. Eis que vos envio como? No meio de lobos. Quando é que a ovelha entra em casa? Quando ela vira cordeiro. Quando ela vira comida. No Apocalipse, Jesus aparece como ovelha. Como é que Jesus aparece no Apocalipse? Como um cordeiro, porque ele serviu de alimento para os inimigos. Dê um aleluia aí, irmão. Aleluia. O Pai quer fazer de você um alimento para os inimigos. Dê um amém aí, irmão. Amém. Não. Poxa, eu estou dando uma notícia assim maravilhosa. Vou repetir para você entender. Eu é que sei os bons pensamentos. Isso é um mau pensamento ou é um bom? Fala aí, chama de Deus ruim agora. Fala assim, Deus tu é ruim, hein? Fala aí, eu quero ver. Senhor, se o Senhor for mandar um raio,
É um bom pensamento, irmãos, porque todo mundo é família, só que muita gente tem a mente de inimigo, mas é família, é nosso irmão. Quantas vezes seu filho, criança, fala assim: o senhor é ruim, o senhor não gosta de mim, pai, o senhor não gosta de mim, o senhor está fazendo isso para me prejudicar. Ele está pensando que eu sou o que dele? Inimigo. Mas na verdade eu sei que eu sou dele o quê? Amigo. Então eu vou me servir de sacrifício em favor do inimigo, para ele aprender que ele está na verdade numa casa e numa mesa de amigo. Então, meu irmão, guarda no seu coração, você só vai para casa, você só vai voltar para casa não como ovelha. Desencana, para de pensar que tu é ovelha. Deus chamou você para você ser um cordeiro, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Por isso, transforme a vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os seus filhos se encontrem nessa mesa de amor e de comunhão eterna. Você entende isso? Por isso que o Pai está trabalhando no Moisés os seus comos, revelando no conhecido o que era desconhecido. O que era conhecido por Moisés? A profissão dele. O que era conhecido por Moisés? Que ele estava lá trabalhando, levando o seu pão diário para dentro de casa. O que foi revelado para ele no conhecido sobre o desconhecido? Que por trás disso sempre foi a misericórdia de Deus, sempre foi a bondade de Deus, sempre foi o carinho de Deus e a vontade de Deus de fazer de Moisés um pastor enviado ao mundo. Meu irmão, você não está na vida para se autossustentar, você não está nos seus ambientes e você não convive com quem você convive para trazer pão para dentro de casa. Você foi enviado por Deus como pão. Você foi enviado por Deus para ir se encontrar com seus irmãos que estão lá no seu estado de ignorância. Para de achar que você é um comedor de pão, irmão. Para de ficar pensando que você é uma ovelha. As ovelhas estão perdidas. O plano de Deus com a sua vida é fazer de você um cordeiro. E isso é um bom plano, porque cruz não é uma coisa ruim. Na cruz, Deus revelou o seu amor. Na cruz, Deus revelou a sua graça. Na cruz, Deus revelou o seu perdão. Na cruz, Deus revelou a sua misericórdia. Na cruz, Deus manifestou vida. Mas sabe por que a gente olha o tempo todo para a cruz como uma coisa ruim? Porque a gente não discerniu o que veio antes. O que veio antes da cruz? O que veio lá antes do cenário estético da cruz, que na verdade significava a cruz? O que Jesus, antes de ser crucificado, fez com os seus discípulos, gente? O que ele fez? Ceou. Ele encontrou-se com seus filhos, encontrou-se com seus irmãos. Ele estava revelando o sentido da cruz. É a comunhão em família. Sabe como é que Deus trabalha o meu como e o seu como? Você fica aí, como? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Ele fala assim: sempre foi minha graça de Deus. Você acha que foi você? Você acha que foi você? Bruno, você acha que foi tua cantada maravilhosa, assim, seus olhos azuis, que fez você casar com Luciana? Foi misericórdia de Deus, rapaz. Purinho. Purinho, Bruno. Misericórdia de Deus, Bruno. Senão estava aí chutando gatinha até hoje, cara. Aí ele fica assim, aí ela, Luciano, verdade, né? Estava chutando latinha até hoje, rapaz. Claro que eu estou brincando, tá? Esses encontros nossos, irmãos, quantos encontros, quanta graça de Deus, quanta graça de Deus, quanta coisa deu errado na sua vida, e porque deu errado na sua vida, a graça de Deus se manifestou e se revelou de maneira que sua vida
se tua vida tivesse dado certinho, como você imaginou, nunca você conheceria o Pai como você conhece, meu irmão. Duvido. Então, como é que Deus trabalha as perguntas sobre o nosso como? Ele devolve para a gente um olhar sobre aquilo que está ordenado na nossa vida. Ele devolve para a gente um olhar sobre aquilo que é natural na nossa vida, que a gente achava que aquilo lá estava lá só para botar comida na mesa, e mostra assim: era minha graça. Existe por trás disso um aspecto de transcendência que você nunca conseguiria alcançar se eu não te revelasse. Você entende? Marta, por que Theo não pula cerca, Marta? Em nome de Jesus, né, Theo? Por que Theo não pula cerca? Você acha que são seus olhos azuis, Marta? É graça. Não, o que eu quero dizer com isso? Que não tem um casamento que funcione, não tem uma profissão, não tem uma saúde, não tem nada que esteja ordenado na nossa vida, que por trás disso não tenha a graça e a misericórdia de Deus. E aí você quer perguntar para Deus, Deus vai lá assim, ó, eu estou te enviando, hein? Eu estou te enviando. Como é que eu vou fazer isso? Ah, rapaz, você está brincando. Eu estou te enviando. Vá, porque no processo você vai ver que a minha graça vai se revelando. E vou te falar uma coisa. O que Deus falou para o Paulo sobre a graça? A minha graça te basta, rapaz. Você não precisa saber dos como. Chiquinho, se tua vida tivesse dado certinho, tu estava casado com esse mulherão do teu lado aí, rapaz? Deu a moral aí, Marlúcio. Depois você paga lá paga lá depois lá a cantina. Você estaria casado com ela? Estava nada, rapaz, estava aí. Se a vida de Marlúcio tivesse dado tudo como ela imaginou, gente, é graça, é misericórdia, é bondade. Então, em nome de Jesus, aquele que te chama, aquele que te convoca, aquele que te envia, é Ele o responsável por tudo que você tem e é na sua vida até hoje, nunca foi você. Irmão, alguém aqui já ficou sem fazer xixi? Alguém já teve que ficar sem fazer xixi? Irmão, você ir lá no banheirinho fazer um xixi é uma maravilha. Amém, irmão? Aleluia, é maravilha. Mas você faz xixi achando que é o quê? Normal. Você controla. Eu vou lá, faço xixi, alguns já não controlam mais, já passaram de 50 e tal. Enfim, você acha que é normal? Você acha lá que é normal? Agora, irmão, fica um dia sem conseguir fazer xixi. Aí tu vai ver. Tu assim, Jesus, estava aqui o tempo todo tão graciosamente, agora pelo simples fato de não conseguir fazer xixi, eu já desespero. Aqui, ó, tá aqui meu irmão, até esqueci dele aqui, tem problema de xixi. Você está entendendo, irmão? É graça, rapaz. É graça. Agindo no seu natural, no seu ordinário, mas o Pai revelando para nós o que está por trás de maneira sobrenatural. Amém? O segundo ponto dessa noite, que o Filipão vai arrebentar a boca do balão, vai lá, Filipão, manda ver. Acho que a segunda pergunta disso tudo, por que Deus faz esse trabalho de mostrar o cajado virando cobra e mandando Moisés pegar pela cauda, a gente vai ler aqui, vou ler aqui rapidinho para os irmãos,
a partir do 6, versículo 6 do capítulo 4. Disse-lhes mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe porém Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Até aí, irmãos. A gente vai devagarzinho aqui nessa construção. E a gente vai costurando. Deus tem trabalho nosso como, que são as coisas que são aparentes, para revelar aquilo que é sobrenatural naquilo que a gente está vivendo, como a gente tem conversado aqui. Mas nesse segundo ponto, por que Deus fala, vai lá e faz esse milagre, esse sinal? Se o povo duvidar, faça esse outro sinal. E se duvidar mais uma vez, faça esse outro sinal. Deus quer trabalhar na nossa vocação, as nossas virtudes, persistência, constância. Persistência e constância. Porque a gente vem para cá, a gente aprende, a gente medita, mas virou a esquina, pronto, derrubou tudo. Mas Deus mostra para a gente que precisamos ser constantes. E enquanto a gente estava conversando aqui, estava ouvindo, estava meditando algumas coisas, cara, o Pai está falando com Moisés o tempo todo, e o tempo todo Moisés está questionando Deus. Quando a gente volta lá do início, do capítulo 4, Moisés pergunta, mas e se eles não acreditarem que foi o Senhor que está falando? Só que Deus lá no capítulo 3 já falou quem ele era, já falou que Moisés deveria falar. E é interessante que mais para frente, quando Moisés vai ter a conversa com o seu sogro Jetro, ele não fala para Jetro que ele vai voltar para o Egito para salvar o povo. Ele fala: Jetro, eu vou lá ver meus parentes, ver se tem alguém vivo. Depois disso, dessa construção toda, lá na frente, ele ainda insiste nessa coisa de questionar quem Deus está falando. Porque o nosso grande problema na sujeição é não ouvir Deus. Deus fala uma coisa, mas isso é difícil. Deus mostra o resultado final, porque no final do capítulo 3 ele fala: eu vou te dar a terra, vocês ainda vão sair com os despojos, igual eu falei de manhã. Mas Moisés vai lá mas se não acreditarem em mim, ou mas. Irmãos, a gente precisa, nesse caminho de sujeição ao Pai, exercitar o ouvir. E não é ouvir, em nome de Jesus, amém, e sair para trabalhar não, para o emprego não. É parar e ouvir. Ouvir a palavra, meditar, porque a gente bate sempre na mesma tecla, aparentemente. Na aparência parece que é a mesma coisa. Às vezes a gente vai conversar com os irmãos e a gente questionado, e eu digo, não, mas isso aqui, você fez isso aqui, não, mas isso aqui, você constrói, você mostra na palavra, mas eu não concordo. Mas eu não concordo com isso, eu não concordo, mas beleza, mas o que está escrito? O que está escrito lá no Salmo lá? 23 que a gente estava lendo. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo.
Se a gente passa despercebido e não medita e não ouve o que o pai está falando, isso aí não quer dizer nada. Só que quando a gente volta lá no início, lá em Levítico, quando a gente volta lá, a gente entende o que ele está falando. Porque ungir a cabeça do óleo lá da ovelha é para virar cordeira, para sacrifício. É essa a referência do autor que Davi faz. Mas a todo momento da construção, se você ler o capítulo 4, o capítulo 3, cara, Deus está falando, Deus está aqui, ó, eu sou o princípio, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que são teus pais. Eu vou te enviar, e você lá no final, você vai ter a vitória. Você vai sair do Egito, munido do sustento, e ainda assim Moisés, não, mas e eu? E eu tenho dificuldade para falar. Eu sei que a gente já falou, mas é bom repetir, dificuldade para falar de Moisés não é gagueira, não. É porque na cabeça de Moisés, Faraó era uma divindade, isso era o conceito geral. E aí quando ele vê um Deus numa sarça, no meio do deserto, e ele compara na memória dele quem era o Faraó, suntuoso, opressor de pessoas, na aparência quem é mais poderoso? Quem tem o poder aparente, mas na autoridade. E aí o pai vai construindo isso, pega pela cauda da cobra, e aí ele vai e faz. Irmãos, Deus mostra para ele vê o sinal acontecer. Não é que Moisés caiu de paraquedas, ele não era um bebê, ele não era um adolescente, ele tinha 40 anos. E Deus mostra, ele vê a mão curada, a mão sendo ferida, a mão sendo curada. E ainda assim ele duvida. Será que isso não mostra nada para nós? Será que isso não mostra a nossa postura quando a gente ouve? Será que isso não mostra como é que a gente está vivendo? Será que a gente vai fazer igual você falou no início? Ah, mas a igreja tem que fazer? Será que, né, fulano, está faltando um copo lá? Será que você ainda vai procurar alguém para cobrar que está faltando um copo descartável no bebedouro? Será que você não pode ir lá? Irmãos, onde é que eu pego um copo para botar no bebedouro? Eu estou sendo prático e explícito para que a gente caia e se arrependa. Porque não adianta a gente fazer a mesma coisa, estar aqui e fazer a mesma coisa no dia seguinte. Se dobrar o joelho e eu vou tirar esse momento de ficar 1 hora em silêncio aqui. Senhor, fala comigo aquilo que está ardendo no seu coração. Porque a gente passa horas no YouTube, horas na televisão, mas não passa horas falando com aquele que determina tudo, que é o nosso Senhor, o nosso pastor. Porque, irmãos, ninguém está enganado. Ser sacrifício, na aparência, não é gostoso. Ser repartido não é gostoso. Mas quem falou que precisamos de repartir? Porque somos Cristos. É lindo a gente falar, somos Cristo. Mas o que isso traz de responsabilidade? O que isso traz de peso? Porque a gente insiste em conversar coisas que não deveriam ser conversadas. Pode ou não pode tomar ceia? Cara, não é tomar ceia. Você vai lá ler a palavra, você vai ver como é que Jesus sempre repartia o pão. Quando Jesus estava na tentação lá, passados 40 dias, por que é que Jesus não transformou pedras em pães? Porque ele queria partir o pão com os discípulos. E era isso o propósito. Porque ele não saiu dali e já comeu. Ele reuniu os seus para que ele pudesse repartir na mesa. E ele dá graça, reparte e não come. Ele dá graça, reparte e não come. Então não tem dificuldade. Não é difícil. Porque a gente fica repetindo, é difícil, é difícil, é difícil. Por que não repete? Está doendo, mas o Senhor é meu pastor. Está doendo, mas o Senhor é meu pastor e eu me sacrifico. Por que isso a gente não faz isso? Por que a gente não repete essa frase? Por que é tão mais fácil dizer, é difícil, porque fulano fez isso comigo, porque fulano fez aquilo comigo, mas o que eu faço, e o que eu dou, e o que eu entrego, pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo nos dá o poder, nos dá o sustento para fazer coisas mais, regar a terra, ser fonte, arranca esse entulho que está na tua fonte, porque pela fé você é uma fonte que jorra. Amém. Que jorra, transborda.
Glória a Deus! Amém. Amém, irmão? Papai está nervoso. Dá mole aí para você ver. Não, estou falando sério. Nosso Pai está afim demais de ministrar o nosso coração. Muito, muito mesmo. Muito. Tem o contrário disso. O contrário disso a gente viu aqui o pai conversando direto com Moisés. Né? Ele se apresentou ali, conversou direto com Moisés. O filho se apresentou ali, conversando com os discípulos, conversando com os representantes, né? O embate, o mesmo comportamento imaturo que Moisés teve, falando direto com Deus, o sinédrio, os doutores da lei, os fariseus tiveram olho no olho com o Filho. E nós conversamos com o Espírito. Então aí nós temos o Pai fala, o Filho fala e o Espírito fala. Como é que nós vamos responder? Moisés, a gente sabe como ele respondeu, imaturamente. O sinédrio, os doutores da lei, os religiosos, a gente sabe como eles responderam, imaturamente, direto para o Filho. Como é que nós vamos responder ao Espírito? Estão entendendo? O Pai pode falar, o Filho pode falar e o Espírito pode falar. E o imaturo, Moisés, quarentão, não escuta. Ele só quer indagar. Você está ouvindo o que o nosso Pai está falando? É uma conversa de família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, sabe quantas vezes o autor registra essa fala de Deus com Moisés? Ali, quantas palavras foram usadas, quantas palavras foram colocadas na boca de Deus pelo autor de Êxodo? 84 palavras. Sabe quantas palavras foi colocada na boca de Moisés para responder o que Deus estava falando a ele? 27 palavras. Aí deixa eu te perguntar aqui. Verso de número 10. Verso número 10. Verso número 10. Só esse só, por favor. Do 4, né? Isso. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Meu irmão, em linhas gerais, geralmente qual é o problema de um mudo? Em linhas gerais, por que uma pessoa é muda? Geralmente ela o quê? Ela o quê? Ela não ouve. Em linhas gerais, por que você não consegue testemunhar de quem você é em Cristo? Fala, irmão. Porque você não consegue ouvir o que Deus está falando a teu respeito. Por isso que você fica assim, é difícil. Difícil, não sei falar, não sei. Não estou falando de falar aqui, de eloquência. Estou falando de testemunho, de vida separada para anunciar. Estou falando de vida. Você está aí, mulher, você está aí na vida desse homem para você testemunhar da graça de Deus e deixá-lo indesculpável. Se ele quiser ficar, fica. Se ele quiser ir, vai, porque você está muito bem resolvido com quem você é em Cristo Jesus. Amém, irmão? Homem, você está aí para testemunhar de quem você é em Cristo Jesus, para trazer para dentro da sua casa a revelação de Deus, do nosso Pai, para dentro do seu lar. Você não está aí para ter uma esposa.
Você está aí para ser um marido segundo o coração de Deus. Aleluia, irmão. Deus não te prometeu te dar uma esposa. Deus prometeu fazer de você um marido. E te mandou amar a esposa, assim como ele. Então para de ficar, Deus, a minha mulher é difícil com a mulher que eu tenho. Não é difícil com o ouvido que você tem, que não ouve quem Deus fez de você. Aleluia. Diz um aleluia aí, irmão. Aleluia. É isso, irmão. É isso. O negócio está bravo lá? Não. É brincadeira. Só para... Até aqui você está entendendo, irmão? Para a gente finalizar, por causa do horário, o último ponto aqui, dessa questão imatura aqui, em nome de Jesus. Vai lá, para o verso de número... E é muito bacana, eu vou parar aqui com a horário mesmo, mas vamos lá. Verso número 13. Só vou parar com a hora, mas que é muito lindo, é. Mas vamos lá, verso número 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Irmão, como é que o imaturo olha para o seu irmão? Alguém já ouviu aqui, pastor, eu posso até ajudar, mas eu não posso me comprometer. Como é que ele olha os irmãos da igreja? Como uma expressão testemunhal da vocação relacional, ou ele olha como uma escora, como uma muleta, para ele se apoiar, para ele estar ali sempre se escorando, mas nunca assumindo o seu lugar? Como é que ele olha para a esposa dele? Sempre se escorando, eu não vou porque minha esposa não vai, eu não sei lá. Como é que ele olha para o marido? Como é que ela olha para o marido? Não vou, meu marido, isso aqui é meu filho, isso aqui é minha igreja, isso aqui é meu trabalho. Irmãos, o imaturo não para de olhar para os outros como uma muleta. E olha o texto, a sequência, irmãos. Olha o texto, a sequência. Isso. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Como é que o Senhor ficou, irmão? Muito feliz. Muito feliz com esse negócio aí. Ah, pastor, estou lá para ajudar. Está sempre se escorando e nunca assumindo a sua responsabilidade. Como é que o senhor fica com um negócio desse? Como é que está o texto aí, irmão? Como é que está o texto aí, irmão? Está irado. Está irado, irmão. Está irado. Porque você pode até estar fazendo alguma coisa aí, não sei aonde você está fazendo alguma coisa, mas você pode estar fazendo. Mas se você ainda está fazendo escorado em alguém e não assumindo que o testemunho se dá numa relação de amor, há um compromisso em caminhar junto, irmão. Por que nós estamos aqui, os três aqui? Porque há um compromisso de nós três caminharmos em amizade e em família, sujeitando-nos à palavra de Deus, irmão. Sabe por que o Felipe está ali assim, tenso? Porque isso vai entrando no nosso coração, e eu também estou, Felipe. Porque isso vai entrando no nosso coração, vai tomando conta, e a gente olha para vocês como irmãos, como família, vocês são nossa família. E quem está falando isso é o nosso Pai. O nosso Pai quer enviar você, mas agora em nome de Jesus, para de ficar olhando, eu não sei, é difícil, sei o quê. Sujeite-se ao Espírito do nosso Pai. Seu tempo está acabando, meu irmão. Tu está ficando velho, o tempo está passando. Se Cristo não volta, tu vai. Tu vai, irmão. Agora, abra sua Bíblia em Tiago e a gente vai encerrar.
Acha aquele texto para mim, por favor. O dia do juízo será sem misericórdia. Bota aí. Tiago, deixa eu achar aqui também. Eu citei pela manhã, mas eu quero revelar aqui na palavra. O dia do juízo será sem misericórdia. Tiago 2:13. Isso aí. Olha só, irmãos. Guarda essa palavra no seu coração. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Hoje, tem alguém aqui que acordou de manhã sem que a misericórdia do Senhor tenha renovado sobre a sua vida? Alguém? Não. Então Deus tem derramado misericórdia sobre a sua vida? Tem. Mas a misericórdia de Deus derramada sobre a sua vida é para você se tornar o quê? Para você se tornar o quê? Misericordioso. Só que você continua tentando ter mulher para si, marido para si, emprego para si, igreja para si. Isso não é misericórdia. Hoje o nosso Pai está falando com você como um pai. Hoje o nosso Pai está convocando você como um filho que você é dele. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, não queira encará-lo como um justo juiz. Porque naquele dia, o dia do juízo, será como? Será como? Como é que você leu aí? Tiago 2:13. Será como? Sem misericórdia sobre aqueles que não tiveram misericórdia. Porque sobre os misericordiosos, mesmo que eles tenham pecado, mesmo que eles tenham tropeçado, mas eles se arrependeram e voltaram a caminhar e derramaram misericórdia, a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Mas aqueles que não beberam, não fumaram, não fizeram nada de errado, mas o tempo todo só viveram ocupados de si mesmo, essa gente não é misericordiosa. Porque esqueceu que tudo que Deus havia dado era para fazer dela um agente da misericórdia de Deus em favor dos outros. E ela pegou aquilo tudo e usou o seu benefício. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa encontrar no meu e no seu coração ouvidos de ouvir, que eu e você, em nome de Jesus, possamos nos sujeitar a esse Espírito do Pai. E esse Espírito do Pai te envia e te diz: vai, meu filho, vai encontrar os seus irmãos, vai, meu filho, eles estão ao lado no seu quarto, eles estão ao seu lado na sua cama, eles estão ao seu lado no escritório, eles estão ao seu lado na sua vizinhança, eles estão aonde eu tenho enviado. Vá, para de ir para lá como quem vai comer, porque você vai entrar na minha casa, e a ovelha só entra em casa quando ela vira cordeiro. Eu te envio como uma ovelha no meio dos lobos, mas fique em paz, porque você há de ressuscitar em nome de Jesus. Todos aqueles, o Espírito do nosso Pai não está te convocando para o ministério na igreja. Não é a igreja a carente e que precisa de você trabalhar nela. Não é isso não. A maioria de nós não vai trabalhar nos ministérios da igreja, mas todos nós aqui somos ministros de Deus no mundo. Todos os filhos de Deus que aqui estão são enviados ao mundo
para cumprir o ministério no mundo. Os ministérios da igreja, eles são pedagogias. Por isso que um grupo menor trabalha como uma pedagogia para a maioria que não vai trabalhar no ministério, porque eles serão enviados para o mundo. Então, irmãos, o Espírito do nosso Pai, nessa noite, está dizendo: vá, pois eu te envio, no nome do Pai, no nome do Filho e do nome do Espírito Santo. Eu te envio em nome da família. Vá encontrar com seus irmãos em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por sua palavra, obrigado pelos meus irmãos. Isso não tem a ver com culpa, isso não tem a ver com medo, isso tem a ver com vocação, com desígnio e com propósito eterno. Isso tem a ver com chamado, isso tem a ver com envio. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha encontrado nessa noite ouvidos de ouvir, olhos de ver, corações de se arrepender, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço ao seu irmão, que o Senhor a todos continue iluminando, direcionando e revelando o sentido da vida, em nome de Jesus. Amém.